Olá, meus alunos, eu estou de volta aqui, professor Toki, para essa nossa nova aula de arte e nós estamos ainda nas nossas retomadas, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos, não esqueça, acesse o Google Classroom, faça a sua atividade e envie para o professor para a sua presença ser validada, tá legal? Beleza, olha só, nós tivemos uma aula anterior que nós estávamos falando exatamente, era uma retomada, né? Estamos relembrando algumas coisas, Leonardo da Vinci e o Renascimento. E aí nós vimos alguns conceitos, renascimento, né? Vimos perspectiva, né? Vimos como Leonardo da Vinci, ele sabia várias coisas da ciência, né? Também nós vimos as produções próprias dele na pintura, analisamos a Mona Lisa, né? Legal. Agora nós temos uma outra retomada, que nós já tivemos umas aulas anteriores que vocês vão relembrar já já. Cores e pop art, olha só, que legal. Então nós vamos ver um pouco do estudo das cores e nós vamos ver as cores no movimento da pop art, tá legal? Beleza, mas antes não posso deixar de lembrar você que a cor, ela tem uma relação com a cultura, tá legal? Ou com o seu comportamento, ela tem uma relação de gosto, a cor tem uma relação com muitas questões da nossa própria vida e sociedade, tá legal? Então, em toda a sociedade, a cor, ela é muito participativa. Aí, ela tem também funções, por exemplo, uma das funções da cor, poderíamos pegar algumas delas aqui, por exemplo, ela serve para atrair o teu olhar, né, com uma determinada cor, você olha logo mais do que qualquer outra. Artistas sabem muito bem fazer isso, criar atmosfera, por exemplo, um ambiente que você sente que é mais pesado, um ambiente que você sente que é mais tranquilo, suave. Informar também, a cor ensina, tá legal? Organizar, também é muito importante isso, tá legal? E ensinar. Beleza, olha só. Aí a gente pode pegar um exemplo disso, tá? Por exemplo, no espaço, a gente pode encontrar trabalhos de arte que podem chamar a sua atenção para algumas questões na sociedade, tá? Então é muito importante essa função das cores, tá legal? Beleza, aí eu trago aqui nosso primeiro quiz para ver se você prestou bem atenção nisso aqui. Apresente 2 contextos do cotidiano em que a cor pode ser utilizada. Agora vamos lá, daqui a pouco eu volto para a gente ver a resposta.
Tô de volta aqui então, olha só. Apresente dois contextos do cotidiano em que a cor pode ser utilizada. Eu coloquei aqui atrair ou informar, você pode ter colocado as outras categorias, existem outras também, não são essas, tá legal? Beleza, aí até mesmo a questão, por exemplo, de organizar, ó, eu até organizei por cores o meu esquema aqui para a gente aprender, né? Lembrando que a cor, ela tem algumas relações, tem relação com a luz, ela tem relações fisiológicas, ela tem relação com a cultura, tá? Como a gente está vendo aqui, e inclusive o Leonardo da Vinci fez estudos sobre a questão do olhar, como é que nós vimos, como é que essas cores eram abstraídas pelo globo ocular e tudo, né? E a gente, só para a gente entender que o globo ocular, ele produz, ele reflete a imagem, né, de uma forma, porém nós temos aqui alguns órgãos que vão compreender essas cores e mandar para o cérebro para serem interpretadas, tá? Então a cor também ela é fisiológica, tá legal? E aí tem estudos das cores, assim como Leonardo fez estudos das cores, nós temos outras pessoas que são mais importantes também, por exemplo, Isaac Newton, ele fez exatamente o estudo do prisma, tá? A cor para ele, quer dizer, ele vai usar o prisma, um vidro, né, que vai passar essas cores, passar a luz branca, e aí, quando essa luz passar, vai produzir determinados tipos de cores, tá? Ao fazer esses estudos, para ele constata o seguinte, que a cor era entendida como o resultado de um fenômeno físico apenas, tá? Então, a cor seria um resultado físico. Porém, nós temos Goethe, por exemplo, que ele já vai pensar a cor mais além disso, como resultado físico, mas também outras formas. Ele vai até produzir o círculo cromático, né? A cor era entendida como resultados de fenômenos fisiológicos, químicos e físicos. Aí já vai ampliar mais sobre o estudo das cores, tá? E aí nós temos a cor pigmento, por exemplo, nesses estudos, que é a substância material constituinte do objeto e é denominada de cor com a sua natureza química, por exemplo, de acordo com a cor do objeto que você vê, uma flor, por exemplo, tem uma natureza, por conta ela tem aquela cor ali, tá legal? Aí nós temos também a cor luz, que aí o estudo, a cor luz ou cor energia, é toda a cor formada pela emissão direta de luz e é encontrada nos objetos que emitem luz, por exemplo, a televisão, a lâmpada, por exemplo, pode transmitir exatamente esses tipos de cores. E aí nos estudos de cores nós temos então as cores básicas, né, que a gente chama, né, as primeiras cores, as cores primárias ou cores puras, né, nós temos então o vermelho, não se esqueça, nós temos o amarelo e nós temos o azul. Essas seriam então, a partir desses estudos, essas cores principais. Mas aí, ao resultado de mistura dessas cores, nós vamos ter outras cores. Misturando essas cores, nós vamos ter o verde, nós vamos ter o laranja e também nós vamos ter o violeta. Então, o resultado das misturas dessas cores. E ainda mais misturando essas cores, vamos ter mais categorias ainda, que seriam essas daqui, por exemplo, o azul mais o verde, que dá esse resultado, o amarelo mais o laranja, que dá esse resultado, tá? Vermelho mais laranja, que dá essa cor vermelho alaranjado, tá legal? E assim vai, tá bom? Beleza, agora vamos lá para o nosso segundo quiz, então, para ver se você prestou bem atenção. Quais são as cores primárias? Olha só, acabamos de falar sobre isso. Já já a gente volta para ver a resposta.
Beleza? Então, assim, voltando aqui para a nossa resposta do nosso quiz, tá legal? Quais são as cores primárias, tá? Então, você vai colocar, então, seria o vermelho, o amarelo e o azul. Lembrando que nós estamos vendo as questões das cores tradicionais, tá? Os estudos das cores tradicionais, as cores que você geralmente aprende já, mais antigas. Mas nós temos também estudos mais atualizados também em questões das cores, que, por exemplo, nós podemos colocar o preto como uma cor primária, tá legal? Então, não se preocupe com essa questão, tá legal? Mas é para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? E aí eu trago aqui o ciclo cromático, tá? E nesse ciclo cromático, ele vem organizado por essas cores, tá? Para a gente compreender como, até mesmo esse ciclo cromático que foi organizado, ele nos ajuda, por exemplo, quem é design, aprende a mexer melhor com as cores. Até você, olhando por ele, você consegue produzir determinado tipo de desenhos, compreendendo como é que as cores elas se relacionam uma com a outra. E aí fazer um trabalho de uma composição com mais equilíbrio, tá legal? E aí a gente pode dividir essas cores, tá, em formas de sensações quando nós olhamos para elas, essas sensações visuais que elas nos transmitem, tá bom? Por exemplo, as cores quentes, tá? São cores que elas vão tender mais, por exemplo, para uma iluminação, para o claro, né, e tudo. E as cores frias, que aí são cores mais suaves, mais escuras, né? Então a gente pode pensar nessa questão das cores, como os artistas eles utilizavam elas, tá legal? Beleza, aí eu trago aqui, por exemplo, a questão dessas cores aqui, que é interessante a gente observar, que como é que elas nos transmitem sensações. Por exemplo, o amarelo, a gente já pensa na questão da luz, né, na questão da euforia, né, e tudo. Então, as cores, elas têm uma relação também, relação psicológica conosco, tá legal? O vermelho, por exemplo, a gente pode pensar numa questão da paixão, do amor e tudo, mas vermelho também pode ser algo sangrento, coisa assim. Então, as cores, elas têm uma relação de acordo com como são utilizadas na pintura. Aí eu até trago uma pintura aqui que a gente já viu anteriormente, até para a gente lembrar de novo, tá? Essa pintura, ela está usando exatamente as tonalidades das cores quentes, que está exatamente tratando a questão do verão, tá? Summer é o nome dessa pintura de Giuseppe. E aí, as tonalidades que ele vai escolher vão dar essa sensação forte do verão e tudo, tá? Então é muito interessante como os artistas já conhecem essas características das cores para poder produzir trabalhos assim, tá legal? Aí eu entro para pop art. Porque agora nós vamos pensar aqui como é que as cores são presentes também nessas questões de um movimento artístico, por exemplo, tá legal? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a pop art. Eu trouxe um trecho do filme do Tempos Modernos, né? Exatamente mostrando essas transformações sociais da época. E aí a gente vai pensar a pop art como exatamente um período em que os artistas vão produzir trabalhos que está havendo questões de transformações sociais na sociedade. Aqui são cenas do filme que mostram exatamente trabalhos repetitivos e produção de objetos repetitivos. Aí, quando a gente pensa esse filme e a gente pensa, então, na pop art, ela vai entrar nas questões da modernidade da sociedade, tá? E aí, vamos lá. A expressão pop art também vem do inglês e significa arte popular. Esse movimento artístico apareceu nos Estados Unidos por volta de 1960 e alcançou extensa repercussão internacional. Então, é um movimento, tá, que acontece na década de 60 com as transformações sociais que estão acontecendo lá. A fonte da criação para os artistas ligados a esse movimento era o dia a dia das grandes cidades norte-americanas, pois sua proposta era romper qualquer barreira entre arte e vida comum. Para a pop art, interessam as imagens, o ambiente, enfim, a vida que a tecnologia industrial criou nos grandes centros urbanos. Então, olha, isso quer dizer que, na verdade, na produção da pop art, é como se o mundo fosse um grande quadro, tá? Então, você agora vai produzir exatamente o que está acontecendo nas questões da sociedade. Aí eu trouxe aqui um trabalho, por exemplo, de um importante artista desse período, que é o Roy Lichtenstein. Olha só, o nome dele é diferente, né? Mas olha só, esse trabalho dele, ele tem vários trabalhos assim, ele vai se apropriar das questões da revistinha. Mas é lógico que o trabalho dele, ele até fala que na época, quando ele fazia esses trabalhos, ele estava preocupado assim, as pessoas gostam de arte, então se a gente fazer um trabalho de qualquer tipo de arte, talvez as pessoas gostem, mas as pessoas não gostam de arte comercial, por exemplo. E no período da pop art era exatamente o que estava acontecendo, as questões comerciais.
mas ele achava que o público não gostava disso. Mas quando ele produziu os trabalhos desse, ele fez grande sucesso. Então, ele é um grande artista desse período. Então, ele viu que, na verdade, não era o que ele pensava. E como é que ele vai produzir o trabalho dele? Pensando, por exemplo, as cores primárias. Lembra que nós vimos as cores primárias? Então, essas questões das cores primárias vão estar muito presentes. Olha lá o vermelho, olha o amarelo aqui, olha só presente. Gente. Então, é muito importante isso, os traços que ele faz exatamente para dar um resultado estereotipado no trabalho dele. E ele vai mexer exatamente com que questões? Lichtenstein parodia a violência impensada e o romance assexuado das histórias em quadrinhos, que revelam a futilidade da cultura americana. Quer dizer, ele vai trabalhar exatamente as questões, por exemplo, quando a gente pensa assim, a romance assexuado, né? Quando você percebe num desenho que você não consegue saber, por exemplo, de onde apareceu o filho, ou então não há um abraço apertado, ou coisas assim. Essas relações não eram muito presentes nas revistinhas, então ele tentava fazer exatamente essas críticas através dos trabalhos dele, um trabalho bem grande, eram grandes cartazes, tá legal? Bem, aí tem outra pintura aqui dele também, que vai também retratar exatamente essas questões, e olha a presença das cores primárias, tá? Beleza, aí a gente tem aqui o Andy Warhol, que também é um grande artista, que vai se apropriar de várias questões. Uma delas é exatamente o cinema, tá? E a moda. Então, a gente tem, por exemplo, Marilyn Monroe, que foi um trabalho que é muito famoso dele, que ele produziu. O que ele vai fazer? Nesse trabalho, realizado a partir de uma fotografia, Andy Warhol reproduz em sequência imagens de Marilyn Monroe, que, apesar das variações de cor, permanecem invariáveis. Com isso, o artista talvez quisesse mostrar que, assim como os objetos são produzidos em série, os mitos contemporâneos também são manipulados para o consumo do grande público. Como é isso, então? Ele pensava o seguinte, bem, se na época Marilyn Monroe era o estilo de mulher ideal para que todo homem deveria desejar, como se construía, por exemplo, o cinema e a moda, coisa assim, e ela era uma mulher extremamente bela, então ele disse, então vamos fazer várias Marilyn Monroes, vamos dizer assim, né? Vamos fazer várias Marilyn Monroes diferentes, porém, ele vai fazendo essas nuances de cores, como, por exemplo, assim como a sociedade manipula o que você deve gostar ou não, através de comerciais, de produtos, assim também ele produziu as pinturas mostrando exatamente essa questão, tá? Então, é muito interessante o trabalho dele, utilizando as cores como processo de construção artística, tá? Bem, vamos ver o nosso terceiro quiz aqui, então. Ao pintar várias cópias diferentes de Marilyn Monroe, o artista queria mostrar que era possível produzir imagens de qualquer jeito de pessoas famosas. B. Mostrar ao público como a beleza de Marilyn Monroe não muda, mesmo alterando suas cores. C. Demonstrar que, assim como os produtos são produzidos em série, também os famosos são manipulados para o consumo do público. Já a gente volta então para ver o resultado desse quiz.
Beleza, eu estou de volta aqui no nosso quiz, então. Ao pintar várias cópias diferentes de Marilyn Monroe, o artista queria, letra A, B ou C. Letra C, demonstrar que, assim como produtos são produzidos em série, também os famosos são manipulados para o consumo do público, tá? E aí, por exemplo, a gente pode pensar a letra A, né? O artista queria mostrar que era possível produzir imagens de qualquer jeito de pessoas famosas. Não, não era esse o objetivo de Andy Warhol. Ele queria, na verdade, trabalhar a questão da crítica mesmo. Andy Warhol, ele trabalhava não só a questão, por exemplo, do cinema, ele vai também para a indústria do alimento. Se vocês olharem a minha aula anterior, exatamente a gente vai trabalhar essa questão quando eu mostro a pintura das latinhas, né? Das 100 latas que ele produziu. Então, a sociedade está mudando de comportamento. Então, ao mudar de comportamento, ele vai desenvolver exatamente esse trabalho de crítica. E a letra B, mostrar ao público como a beleza de Marilyn Monroe não muda, mesmo alterando, também não era esse o sentido. Marilyn Monroe era realmente reconhecida e tudo pela sua beleza, mas ele queria realmente centralizar na questão da crítica de como que o sistema comercial e a propaganda trabalha o teu gosto, o que você deve gostar, tá? Então é muito interessante a pop art, eu convido vocês a pesquisarem mais e conhecer mais sobre esses artistas que vocês vão gostar bastante. A gente se vê então na nossa próxima aula, meus queridos, um abraço aí, tchau, tchau.